Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. O endemoniado Gerazeno. Chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos. Logo que Jesus desceu do barco, caminhou ao seu encontro, vindo dos túmulos, um homem possuído por um espírito impuro. Habitava no meio das tumbas e ninguém podia dominá-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes já o haviam prendido com grilhões e algemas, mas ele arrebentava os grilhões, estraçalhava as correntes e ninguém conseguia subjugá-lo. E sem descanso, noite e dia, perambulava pelas tumbas e pelas montanhas, dando gritos e ferindo-se com pedras. Ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, clamando em alta voz: Que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe disse: Sai deste homem, espírito impuro. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe insistentemente que não os mandasse para fora daquela região. Ora, havia ali pastando na montanha uma grande manada de porcos. Rogavam-lhe então os espíritos impuros, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele o permitiu. E os espíritos saíram, entraram nos porcos, e a vara, cerca de 2.000, se arrojou no precipício abaixo e se afogou no mar. Os que os apacentavam fugiram e contaram o fato na cidade e nos campos. E as pessoas acorreram a ver o que havia acontecido. Foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e em são juízo, aquele mesmo que tivera a legião. E ficaram com medo. As testemunhas contaram-lhes o que acontecera com o endemoniado e o que houve com os porcos. Começaram então a rogar-lhe que se afastasse do seu território. Quando entrou no barco, aquele que fora endemoniado rogou-lhe que o deixasse ficar com ele. Ele não deixou e disse-lhe: Vai para a tua casa e para os teus, e anuncia-lhes tudo o que fez por ti o Senhor na sua misericórdia. Então ele partiu e começou a proclamar na Decápole o quanto Jesus fizera por ele, e todos ficaram espantados. Comentários dos Pais da Igreja. Teofilacto Diócrida. Uma vez que os que estavam na barca perguntavam-se uns aos outros quem seria este, foi confirmado pelo testemunho dos inimigos quem ele era. Pois aproximou-se um endemoniado confessando que ele era o Filho de Deus. Iniciando esta narrativa, diz o evangelista: Chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos. São Beda. Gerasa é uma cidade famosa da Arábia, do outro lado do Jordão, junto ao monte Galaade, que foi ocupada pela tribo de Manassés e que não fica longe do lago de Tiberíades, no qual os porcos se lançaram. Pseudo Crisóstomo. Mas, procurando cuidadosamente na Escritura, não está aí contido o nome de Gadarenos, nem Gerazenos, mas de Gergesenos. Gadara, com efeito, é uma cidade na Judéia, perto da qual há um lago, não um mar. Gerasa, por seu turno, é uma cidade da Arábia, que não possui nem mar nem lago próximo. E para que não pareça que os evangelistas
homens tão conhecedores dos arredores da Judéia, tenham dito uma mentira tão manifesta, saiba-se que Gergesa, da qual vem o nome de Gergesenos, foi uma cidade antiga ao lado daquela que agora se chama Tiberíades, ao redor da qual há um notável lago. Segue-se. Logo que Jesus desceu do barco, caminhou ao seu encontro, vindo dos túmulos, um homem. Santo Agostinho. Enquanto Mateus diz que foram 2, Marcos e Lucas recordam 1, para que saibas que um deles foi pessoa das mais ilustres e por quem aquela região sofria muito. São João Crisóstomo. Ou parece que Marcos e Lucas narraram aquilo que era mais digno de compaixão, e por isso contam de modo mais extenso o que lhe aconteceu. Segue-se, pois ninguém podia dominá-lo, nem mesmo concorrentes. Dizem simplesmente endemoniado, não buscando conhecer o número, talvez para mostrar o maior poder de quem agia, pois a quem curou um desses não era impossível curar muitos outros. Nem aqui se mostra alguma dissonância, pois não disseram que era apenas um, coisa que, se tivessem dito, pareceriam contradizer Mateus. Os demônios, por sua vez, habitavam nos sepulcros, querendo incutir em muitos a falsa opinião segundo a qual as almas dos que morriam convertiam-se em demônios. São Gregório de Nissa. O ajuntamento de demônios se havia preparado para resistir ao poder divino, mas quando se aproximou aquele que tem o poder sobre todas as coisas, gritaram sua eminente virtude. Por isso se segue. Ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, clamando em alta voz: Que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? São Cirilo de Alexandria. Vê o demônio dividido em uma dupla paixão, a audácia e o temor. Opõe resistência e suplica, como se lhe dirigisse uma pergunta. Quer saber o que há de comum entre ele e Jesus, como se dissesse: Por que razão me lanças fora dos homens, já que são meus? São Beda. E que grande impiedade a dos judeus ao dizerem que ele, com quem os próprios demônios confessam não ter nada em comum, expelia os demônios em virtude do príncipe dos demônios. São Cirilo de Alexandria. Em seguida, suplicando, acrescenta: Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Com efeito, julgava que ser lançado fora era um tormento, ou também era invisivelmente atormentado. São João Crisóstomo. Pois, conquanto sejam maus, os demônios sabem, no entanto, que, devido aos pecados, no fim algum castigo os espera, e sabiam com segurança que ainda não lhes havia chegado o momento do último castigo, especialmente porque lhes era permitido misturar-se com os homens. Mas, uma vez que Cristo os apanhara em flagrante praticando tão grandes males, pensavam que, pelo excesso de coisas que haviam praticado, não esperariam de modo algum o momento final da punição. Por isso, suplicam que não sejam atormentados. São Beda. É, com efeito, um grande tormento para um demônio cessar de ferir um homem, e quanto mais firmemente ele o possui, com maior relutância ele o deixa ir. São Cirilo de Alexandria. Presta atenção no invencível poder de Cristo. Ele sacode violentamente Satanás, para quem as palavras de Cristo são fogo e chama, de acordo com o que diz o salmista: Os montes fundem-se como cera diante do Senhor. Isto é, poderes sublimes e soberbos. Segue-se. Depois perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Teofilacto Diócrida. O Senhor os interroga certamente não para que ele mesmo os conheça, mas para que os demais conheçam a multidão de demônios que habitavam no homem. Pseudo Crisóstomo. Para que não ocorresse que, dizendo serem muitos, se fizesse inacreditável. Quis, pois, que eles mesmos confessassem que eram muitos. Por isso se segue. Respondeu: Legião é meu nome porque somos muitos. Não disse um número determinado, mas uma multidão. Com efeito,
não é útil ao conhecimento procurar saber o número. São Beda. E uma vez confessado publicamente o tormento que o possuído suportava, mostra-se mais digno de gratidão o poder daquele que cura. Mas também os sacerdotes do nosso tempo, que pela graça do exorcismo têm o poder de lançar fora os demônios, costumam dizer que aqueles que sofrem não podem ser curados de outro modo senão confessando e expondo publicamente tudo o que podem saber que sofreram acordados ou dormindo da parte dos espíritos imundos, pela visão, pela audição, pelo paladar, pelo tato ou por qualquer outro sentido do corpo ou da alma. Segue-se. E rogavam-lhe insistentemente que não os mandasse para fora daquela região. Pseudo Crisóstomo. Ou, como diz Lucas, para o abismo. Pois o abismo é a separação deste mundo. Os demônios, com efeito, são dignos de serem enviados às trevas exteriores, preparadas para o diabo e seus anjos. Cristo poderia fazer isto, mas permitiu-lhes que ficassem nesta terra, para não privar os homens da coroa da vitória pela ausência do tentador. Teofilacto Diócrida. E para que, lutando eles conosco, nos tornassem mais experientes. Segue-se. Ora, havia ali pastando na montanha uma grande vara de porcos. Santo Agostinho. Não há nenhuma contradição entre o que diz aqui Marcos, que a vara estava ao redor do monte, e o que diz Lucas, a saber, que estava no monte. Com efeito, a vara de porcos era tão grande que parte dela estava no monte e parte ao redor do monte. Segue-se. Rogavam-lhe então os espíritos impuros, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Remígio de Auxerre. Por essa razão, entraram nos porcos não espontaneamente, mas pediram que ele lhos permitisse, para que se deixasse claro que não podem fazer mal aos homens a não ser com permissão divina. De outra parte, não pediram que fossem enviados aos homens, pois viam que aquele por cujo poder eram atormentados se revestia de forma humana. Nem pediram que fossem enviados ao gado, pois este era oferecido no templo de Deus como animais puros. Pediram que fossem enviados aos porcos, pois nenhum animal é mais imundo que o porco, e os demônios sempre se deleitam nas imundícies. Segue-se. Ele o permitiu. São Beda. E permitiu-o pela seguinte razão, para que pela morte dos porcos se oferecesse aos homens a oportunidade de salvação. São João Crisóstomo. Fê-lo querendo mostrar a todos a fúria dos demônios contra os homens, e que, se pudessem e não fossem impedidos pelo poder divino, queriam fazer-lhes coisas muito piores. E porque sua piedade não tolerava que tal demonstração se fizesse nos homens, permitiu que entrassem nos porcos para que, neles, ficasse visível o poder e o furor dos demônios. Segue-se. Então os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. Tito Bostrense. Já os pastores fugiram apressadamente para não morrerem com os porcos, e desta maneira espalharam o terror entre os habitantes da cidade. Por isso se segue. Os que os apacentavam fugiram e contaram o fato na cidade e nos campos. Foi a necessidade causada pelo dano que sofreram que os conduziu ao Salvador. Com efeito, frequentemente, quando Deus causa dano aos homens nas coisas possuídas, confere-lhes um benefício para as almas. Por isso se segue. Foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, isto é, junto aos pés do Salvador, aquele que antes nem as correntes podiam conter, vestido em são juízo aquele que continuamente estava nu, e ficaram estupefatos. Por isso se segue, e tiveram medo, pois vieram a saber deste milagre em parte pela visão, em parte por palavras, de onde se segue. As testemunhas contaram-lhes o que acontecera. Teofilacto Diócrida. Estupefatos por conta do milagre sobre o qual tinham ouvido,
tiveram medo e, por isso, imploraram-lhe que saísse de seu território. E isto é o que se acrescenta. Começaram então a rogar-lhe que se afastasse do seu território, pois temiam sofrer um dano do mesmo tipo em algum dia no futuro. Com efeito, entristecidos pela perda dos porcos, rejeitam a presença do Salvador. São Beda. Ou, conscientes da própria fragilidade, julgavam-se indignos da presença do Senhor. Segue-se. Quando Jesus entrou no barco, aquele que fora endemoniado rogou-lhe que o deixasse ficar com ele. Teofilacto Diócrida. Pois temia que, encontrando-o um dia, os demônios nele entrassem novamente. Mas o Senhor reenviou-o para sua casa, dando-lhe a entender que, conquanto não estivesse ele presente, seu poder o protegeria e, a um só tempo, indicando-lhe que, uma vez curado, fosse útil aos outros. Por isso se segue. Ele não deixou e disse-lhe: vai para a tua casa e para os teus, e anuncia-lhes tudo o que fez por ti o Senhor na sua misericórdia. Vê a humildade do Salvador. Não disse: anuncia tudo o que te fiz, mas tudo o que o Senhor te fez. Assim também tu, quando tiveres feito algo de bom, atribui-o não a ti, mas a Deus. Pseudo Crisóstomo. Conquanto tenha ordenado a outros curados que não o dissessem a ninguém, convenientemente ordenou que este o anunciasse, uma vez que, sem Deus, toda aquela região permanecia ocupada pelos demônios. Teofilacto Diócrida. Ele mesmo começou então a pregar, e todos se admiraram. Isto é o que se segue. Então ele partiu e começou a proclamar. São Beda. Em sentido místico, Gerasa ou Gergesa, como alguns leem, se interpreta como aquela que expulsa o colono ou como o estrangeiro que se aproxima, pois o povo gentio repeliu do coração o inimigo e o que estava longe foi aproximado. Pseudo Jerônimo. Este endemoniado é o povo gentio, mais desesperado, não sujeito nem à lei da natureza, nem à lei de Deus, nem ao temor humano. São Beda. Aquele que morava nos sepulcros, pois se deleitava nas obras mortas, isto é, nos pecados, estava sempre, de dia e de noite, fora de si, pois nos tempos prósperos e adversos não descansava da escuridão dos espíritos malignos, mas pela imundície das obras, como que jazia nos sepulcros. Pela altivez da soberba, errava sobre os montes, pelas palavras da mais dura infidelidade, como que com pedras se cortava em pedaços. Diz meu nome é Legião, pois o povo dos gentios estava entregue a diversos cultos de idolatria. Quando, saindo do homem, entram os espíritos imundos nos porcos, os quais precipitam no mar, dá-se a entender que, uma vez libertado o povo gentio da condenação dos demônios, aqueles que não quiseram crer em Cristo praticam rituais sacrílegos em locais afastados. Teofilacto Diócrida. Ou por isso, dá-se a entender que os demônios entram nos homens que vivem ao modo de porcos, rolando no lamaçal dos prazeres, e precipitam-nos no precipício da perdição, no mar desta vida, onde se afogam. Pseudo Jerônimo. Ou se afogam no inferno, sem o olhar da misericórdia, pelo arrebatamento da morte precoce. Daí muitos fogem, pois, pelo tormento do estúpido, o sábio se faz mais prudente. São Beda. Quanto ao fato de o Senhor não receber o homem que queria estar com ele, significa que cada um deve compreender que, após a remissão dos pecados, deve aplicar-se à boa consciência e servir o Evangelho pela salvação dos outros, para depois repousar com Cristo. São Gregório Magno. Com efeito, quando por pouco que seja colhemos algo do conhecimento divino, já não mais queremos retornar às coisas humanas e buscamos o repouso da contemplação. Mas o Senhor preceitua que a mente primeiro transpire nas obras e depois se restaure pela contemplação.
Pseudo-Jerônimo. O homem curado pregava na Decápole, ao passo que, agora, os judeus são convertidos pelo reino romano, eles que se penduram tão somente na letra do Decálogo. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.